eu sou a Raquel Gomes, eu estou aqui com a doutora Maria Flávia, especialista em topografia e tomografia de córnea. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a avaliação pré-operatória da cirurgia de catarata. Maria Flávia, conta para nós, quando a gente faz uma avaliação pré-operatória, o que é melhor, fazer uma topografia ou uma tomografia? Bom, na verdade, assim, a resposta é que o cirurgião de catarata hoje, ele não pode dispensar de fazer uma análise da superfície anterior da córnea. Não importa se você fizer isso com topografia ou com tomografia. Mas desde que você saiba as diferenças da tecnologia e como funciona a tecnologia, né? Eu falo assim, a gente bateu muito nessa tecla no congresso, que a topografia, ela continua sendo, a reflexão de Plácido, ela continua sendo extremamente especial para o cirurgião de catarata. Se não fosse assim, os aparelhos novos que estão surgindo, que estão integrando biometria, análise da superfície anterior da córnea, muitos deles ainda aliam o Plácido, né? Então, o Plácido, por ser instantâneo, por trazer informação da reflexão, se você tem uma superfície adequada, até em termos de olho seco, ele continua sendo uma estratégia super legal e válida na análise do pré-operatório da cirurgia para o cirurgião de catarata, né? Mas eu gosto muito da tomografia, não posso deixar de trazê-la aqui. Por quê? A partir do momento que você tem a tomografia, como você faz uma análise tanto da superfície anterior, quanto do mapa paquimétrico, quanto da superfície anterior e do segmento anterior como um todo, né? O Scheimpflug, ele permite que a gente entenda, por exemplo, o Total Corneal Power. Qual que é a soma do poder refrativo da córnea anterior com a córnea posterior. E pensando hoje em cirurgia premium, né, como a gente está propondo tecnologias difrativas, a gente tem que entender de fato qual que é o poder total dessa córnea. Então, eu diria que ambas são extremamente adequadas na análise, né? O cirurgião de catarata hoje ele deve ter sim no seu arsenal a análise da superfície da córnea. Pode ser por Plácido, sabendo dessas questões, e se ele tiver uma tomografia, ele vai ter um adicional ainda, também vai analisar a superfície anterior, mas esses dados que a gente falou. Perfeito. E tem alguma situação que você acha que a tomografia teria um valor maior? Tomografia? Então, a tomografia, como eu disse, por ela ter essa capacidade de avaliar o Total Corneal Power, né, ele vai trazer, principalmente para córneas alteradas, então eu falo assim, a gente pode dividir hoje aquele perfil de córnea normal, em que a gente, na maioria das vezes, vai acertar e vai correlacionar de uma maneira muito bacana a ceratometria do topógrafo com a ceratometria do biômetro, mas a gente tem um perfil de córnea que é a córnea operada, né, que eu costumo dizer que quando a gente não tem uma correlação muito legal do biômetro com essa avaliação da ceratometria, né, dos outros aparelhos, talvez eu precise entender o que está acontecendo. E aí nas aulas a gente comentou um pouco sobre isso, né, que a partir do momento que eu consigo encaixar muito bem o meu paciente num pós-RK, por exemplo, com uma ceratometria dentro de um padrão de tratamento, ou um pós-refrativa, em que a ceratometria e o tratamento foi feito num limite bem bacana, em que uma fórmula, por exemplo, como a Barrett, ela vai conseguir ler aquela informação e interpretar muito bem, eu tô tranquilo. Agora, em córneas, em que eu tenho, por exemplo, né, um RK, que tem um RK já um pouco com um astigmatismo mais irregular, ou eu tenho um paciente que fez uma ectasia pós-LASIK, ou eu tenho um anel, ou um pós-transplante, né? Nesse perfil, sem dúvida nenhuma, a tomografia vai fazer diferença, porque aí eu vou conseguir ver esse poder total corneano, toda a diferença da córnea anterior e a posterior, o que aconteceu com ela e qual que é o poder que ela está gerando ali para mim. E no cálculo da lente, no cálculo biométrico, como é a correlação da ceratometria do topógrafo e tomógrafo comparado com o biômetro? Quando você vai calcular a lente, o que você considera mais confiável? O que você recomenda para quem está começando para calcular as lentes? Principalmente para quem usa os biômetros ópticos tradicionais, sem dúvida nenhuma, a ceratometria do biômetro é a mais confiável e é a ceratometria em que as constantes das diversas lentes, elas estão otimizadas, né? Então, o objetivo da gente avaliar a ceratometria do topógrafo ou do tomógrafo é primeiro para avaliar dado qualitativo. Então eu vou entender aquela quantitativo, né, que está no biômetro, e eu vou falar no qualitativo. Puxa, será que esse valor que eu estava achando que era dentro da normalidade não representa um astigmatismo irregular? Ou não representa uma cicatriz? Ou não representa um ceratocone, né? Então, sem dúvida nenhuma, é para isso que a gente vai utilizar o dado do topógrafo e do tomógrafo. E aí é muito comum perguntarem até quando, né? E eu falo assim,
E aí entra o bom senso do cirurgião, certo? Então, a partir do momento que eu tenho uma discrepância mais importante, eu vou ter que recuar um pouco e vou ter que entender que eu vou ter ou eu vou repetir meu exame para ter uma qualidade e chegar nessa proximidade entre as ceratometrias, ou eu vou entender que de fato aqueles aparelhos têm tecnologias diferentes, vão medir de forma diferente, eu vou ter ceratometrias diferentes e eu vou ter uma previsibilidade de resultados um pouco menor e não vou poder, para esse perfil, eventualmente indicar uma tecnologia difrativa, por exemplo. Então a córnea é realmente fundamental, né, nesse resultado de cirurgia refrativa da catarata, né? Hoje a cirurgia de catarata e cirurgia refrativa hoje são totalmente congruentes, são assuntos que não dá para a gente separar mais, e a córnea realmente tem um papel crucial no resultado, né? Não, sem dúvida. Para eu que trabalho com córnea, né, que é o meu dia a dia, é muito bacana perceber essa importância mesmo, né, que é a lente que vai ficar, né? Eu vou tirar a catarata e a córnea vai ficar lá, então eu tenho que cuidar dela com muito carinho e interpretá-la muito bem. Obrigada, Maria Flávia, pela entrevista. Até breve.